pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pré-jogo de Vasco Esporte, válido pela terceira rodada do Brasileirão, Série A 2025, partida que acontecerá logo mais às 21 horas no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, capital. Prováveis escalações: Vasco, técnico Fábio Carille, esquema base 4-3-3. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tchê ou Paulinho e Felipe Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Veguete e Garré. Novidades: meia atacante Felipe Coutinho, recuperado de desconforto físico, e o ponta direita Adson, recuperado de dores na perna direita. Desfalques: o zagueiro Maurício Lemos, fratura nas costelas. Esporte, técnico Pepa, esquema base 4-4-2. Kaique França, Diogo Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico, Christian Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. Na frente, Pablo e Christian Barleta ou Leni Lobato. Desfalques: os zagueiros Rafael Thierry segue em tratamento após cirurgia e Antônio Carlos, lesão muscular na coxa esquerda. Os laterais esquerdos: Dalbert, lesão muscular na panturrilha direita, e Igor Cariús, lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O volante Zé Lucas segue com a seleção brasileira em disputa do Sul-Americano da categoria Sub-17, e o centroavante Gonçalo Paciência ainda se recupera de lesão no quadril. Arbitragem: Sexteto da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Árbitro: Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás. Assistente 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos da Bahia. Assistente 2, Leone Carvalho Rocha de Goiás. Quarto árbitro: André Luiz Esquetino Policarpo Bento de Minas Gerais. VAR: Caio Max Augusto Vieira de Goiás. E o assistente VAR: Flávio Gomes Barroca do Rio Grande do Norte. Onde assistir? Canal fechado Sport TV, Pay-Per-View Premier. Vamos lá em São Januário para mais um capítulo da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Pela terceira rodada da competição, o Vasco recebe o Sport em um confronto que promete intensidade do início ao fim. O Cruz Maltino vem com 50% de aproveitamento, buscando aproveitar o fator casa para conquistar mais 3 pontos e se reabilitar após derrota acachapante diante do Corinthians por 3-0 fora de casa. Com o apoio da torcida, o time comandado por Fábio Carille quer mostrar força diante de um adversário tradicional. Do outro lado, o Leão da Ilha chega motivado após 2 rodadas de bom rendimento, querendo surpreender fora de casa e garantir a sua primeira vitória no Brasileirão 2025, com um elenco de atletas experientes e competitivos. O Sport sabe da dificuldade do duelo, mas está pronto para brigar por um resultado positivo no Rio de Janeiro. Pronto para mais um grande jogo: Vasco e Sport, 2 gigantes do futebol brasileiro frente a frente pela elite do Brasileirão. Prepare-se para fortes emoções. O Vasco encerrou na manhã de ontem, no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, a preparação para o confronto diante do Sport pela
terceira rodada do Brasileirão 2025, muito pressionado no cargo, o técnico Fábio Carelli deve contar com quase todo o grupo que enfrentou o Puerto Cabello da Venezuela à disposição para o duelo. Após a última partida, havia uma preocupação com a presença em relação à condição física do meio-atacante Felipe Coutinho, que foi substituído com dores no segundo tempo contra os venezuelanos. O camisa 11 fez trabalho interno na quarta-feira, mas treinou normalmente com bola nos últimos 2 dias de atividade no gramado. A tendência é que o meio-atacante seja novamente titular no meio-campo. Fábio Carelli também deve contar com o reforço para o setor ofensivo. Fora do duelo contra o Puerto Cabello, o ponta-direita Adson deve voltar à lista de relacionados neste sábado. O atleta preocupou inicialmente por ter voltado a sentir dores na perna direita no dia anterior ao confronto pela Sul-Americana e foi cortado da relação, mas em seguida treinou normalmente sem novas dores. O jogador, no entanto, deve iniciar no banco de reserva. A tendência é que Garré seja mantido entre os titulares pelo lado direito. Maurício Lemos vai desfalcar o Vasco na partida contra o Sport logo mais às 21 horas no estádio São Januário, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão 2025. O zagueiro uruguaio sofreu uma fratura nas costelas em decorrência de uma pancada na vitória sobre o Puerto Cabello da Venezuela na terça-feira passada pela Sul-Americana. Por este motivo, ele será poupado e não foi relacionado para o jogo. Sem Maurício Lemos, a tendência é de que Lucas Freitas seja o titular. O zagueiro teve um bom início de temporada e terminou o Campeonato Carioca como titular na defesa, mas perdeu a vaga para o uruguaio no período de preparação que antecedeu o Brasileirão. O Vasco também tem Lucas Oliveira como opção no elenco. Esperamos ver um Vasco tentando conter a pressão externa que possa vir a acontecer para ganhar confiança e explorar o talento individual do meio-atacante Felipe Coutinho e o faro de gol do centroavante Veguete para vencer dentro de casa e estabelecer a paz nas hostes vascaínas. Tem 4 atletas, tendo uma ausência novidade ao longo da semana de trabalhos. O Sport embarcou na noite de ontem rumo ao Rio de Janeiro para encarar o Vasco em São Januário. Continuam preservados por lesão o centroavante Gonçalo Paciência, o zagueiro Antônio Carlos e os laterais esquerdos Igor Cariús e Dalbert, sendo Igor Cariús do quarteto de atletas a surpresa na lista de desfalques. O lateral esquerdo Igor Cariús sentiu sozinho a região posterior da coxa esquerda durante o treinamento de quinta-feira e realizou exames médicos que detectaram lesão de grau 1, cujo prazo estimado para a recuperação é de 7 a 10 dias.
Sem ambos os atletas do setor disponíveis, o técnico Pepa deve alçar o zagueiro Chico improvisado no setor. Assim, o zagueiro Lucas Cunha figura como principal alternativa para substituí-lo no miolo de zaga e fazer a dupla com o português João Silva. Afinal, o Antônio Carlos está de molho no departamento médico. Ele é atacante argentino Rodrigo Atencio, por outro lado, retorna. Ele já havia sido liberado pelos médicos do esporte desde a última semana e poderia jogar contra o Palmeiras, mas o técnico Pepa decidiu preservá-lo em função do período fora de combate. Rodrigo Atencio não atua desde a vitória por 3-0 sobre o Decisão Sertânia em 2 de março, nas quartas de final do Pernambucano, quando fraturou um dos dedos do pé esquerdo. Um ponto somado em 2 partidas, o rubro-negro pernambucano é o 18º colocado na tabela de classificação da Série A. O Clube Carioca é o 11º com 3 pontos. O Sport venceu o Vasco pela última vez em solo carioca em 2012. Pela 34ª rodada do Brasileirão daquele ano, o Leão venceu a equipe Cruz Maltina pelo placar de 3-0, com gols do meio atacante Hugo e dos atacantes Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Esperamos ver o Sport tentando fechar os espaços, explorando bem os lados do campo com velocidade e dinâmica ofensiva para que possa unir rendimento e resultado, com isso trazendo a primeira vitória do Leão no Brasileirão 2025. Palpites sendo confiante, Vasco 1, Sport 2. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscreva-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais no canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com as partidas que acontecerão pela terceira rodada do Brasileirão 2025. Um grande abraço, fique com Deus e pelo esporte tudo!